Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. A gente começa com Srila Sridhara Maharaj. Que já. Bom, isso não é um exagero nem imaginação, é algo científico. Você pode desfrutar apenas aqueles que estão em uma posição inferior. Então, ao tentar desfrutar, a associação média se torna inevitável. Somente se preparando para um serviço superior, você será capaz de entrar em contato com a posição superior de sua alma. Então, o Maharaj, ele está dizendo que é algo científico. Na verdade, Bhakti é algo científico. Esse conhecimento é científico. Porque, na realidade, está te mostrando qual é a consequência do desfrute. Ou seja, se você quer desfrutar de uma maneira independente, se você quer desfrutar sem Krishna, se você quer realmente tirar Deus da jogada, então isso vai levar você a uma posição inferior. Você precisa se associar com a consciência animal. Ou seja, porque nós temos consciência animal, nós somos animais, né? E animais, se diz, animais de duas pernas. Né? E se nós realmente incrementamos Duipada é o termo, Duipada é como uma ofensa. Tipo assim, eu quero ofender você, eu falo, seu Duipada. Estou falando que você é um animal de duas pernas. Eu estou te ofendendo. Por quê? Ofensa Vaishnava. Eu estou falando que você é um animal, que você está vivendo uma consciência animal. Então você é um Duipada. Porque, claro, os animais, eles estão aí desfrutando do mundo material, mas eles não têm a consciência necessária para sair desse enredamento. Agora, nós temos essa possibilidade. Mas se nós não fazemos nada para isso, Duipada. Você é um animal que caminha. Um animal de duas patas aí que caminha. Então, por isso, nessa luta para a sobrevivência, Arrastani Sarrastani Yapadani Chatushpadam Falgunitatra Mahanta Divodivasya Divana. Então, o verso ele é muito, muito interessante, que ele está falando dessa luta. Os animais mais fortes estão vencendo os mais fracos. Então, um animal está sendo comida para outro animal. Por exemplo, cai aí, essa velha história. Você está lá cantando Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, e de repente cai uma mosquinha na teia de aranha. Imagina isso. Então, ela começa a se mexer, e a aranha percebeu isso, porque deve ter um sensor aí, não sei, uma coisa, um radar, não sei o que é. Ela percebe que a mosquinha caiu na teia de aranha, e de repente a aranha já vai em movimento a mosquinha, para comer a mosquinha. E nesse momento você chega lá e você tenta salvar a mosquinha, mas você para, eu quero salvar a mosquinha porque é um ser vivo e vai ser devorado pela aranha, mas se você pensa assim, vou salvar a mosquinha, aí um momento você pensa, mas e o almoço da aranha? A aranha precisa comer também, né? Eu falei, vou matar de fome a aranha, então você fica paralisado, você não sabe o que fazer. Esse é mais ou menos o que está acontecendo nesse mundo. Então isso é consciência animal. É você comer, você sobreviver, você se defender, você desfrutar. Isso é consciência animal. Agora, isso é uma posição inferior. Ou seja, se você quer desfrutar, se você quer estar nesse mundo material, você vai buscar esse tipo de associação. Só isso. Você vai e você acha, isso é para mim, vem cá. Isso é para mim, isso é para mim também. E você fica pegando coisas. Então a gente está propondo algo diferente. Que você deixe de ficar tomando coisas, pegando coisas. Que você possa apreciar as coisas. Não que você não tenha que pegar. Você tem que pegar. Você tem que ir lá e pegar o alface. Você tem que ir lá e pega o alface. E ele vai gritar. Ele não é que o alface, eu estou aqui, vem me pegar, me pega. Aí você arranca ele e fala, caramba, que violência. Você fez violência
para um alface, você fez violência para um pé de laranja. Por quê? Porque nós somos violentos, ou seja, essa é a nossa natureza. Essa é a natureza da... Esse é o lado animal que nós temos, essa violência. Você precisa comer, você precisa desfrutar, você precisa agarrar, não é assim? Você precisa dominar, você precisa... Então a gente está nesse meio. Agora o que a gente está falando? Que existe uma consciência superior, que você pode se conectar com essa consciência superior, e essa consciência superior está falando, pega as coisas, mas primeiro oferece a Deus. Você pensa em Deus antes de pegar as coisas. Então aqui Krishna fala, Mamanaba Vama Bhakto, pensa em mim. Então você vai pegar uma flor, você fala, essa flor é para Krishna. Essa flor eu vou oferecer para guirlandas a Krishna. Eu vou fazer uma guirlanda para Krishna. Imagina, isso aí muda a coisa, muda. Aí você deixou de atuar como numa consciência animal. Então se você vai comer, é absurdo você não oferecer seu alimento. É absurdo você não agradecer, pelo menos agradecer. Tudo bem, as pessoas não tinham, talvez elas não tenham essa consciência de oferecer. Mas a gente via que antigamente as pessoas sentavam e oravam, né, na mesa, né, assim? Elas oravam antes de comer, agradeciam o alimento, ainda que fosse carne, não importa. Estão agradecendo. Ou seja, tem uma consciência assim, de agradecimento, isso que eu estou dizendo. E isso significa que você precisa, quando você desenvolve esse sentimento de agradecimento, você está realmente se aproximando de algo superior. Você está agradecendo. Então, gratidão, gratidão. Gratidão, irmão, gratidão. E tá bom, gratidão, gratidão. É isso. É mais ou menos isso que a gente tem que ter. Pelo menos isso. Mas isso é o início só, você agradecer. Muito obrigado. Uma vez eu fui lá, eu já contei isso, mas eu fui na Seishinoe, uma cidade de curioso, Seishinoe, já era devoto, né? Fui lá, assim, me chamaram, falei, vamos lá, vamos. E aí eu achei muito interessante, o cara lá falou palestra, legal, mas no momento ele começou a dar sei lá, ele falou, tem tipo um mantra para vocês aqui, vocês têm que cantar isso aqui, ó. Eu falei, nossa, será que vai ser Hare Krishna? Não foi Hare Krishna, foi obrigado, 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 obrigado. E ele falou assim, tem que fazer isso o dia inteiro, obrigado, 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 muito obrigado, obrigado, obrigado. Eu falei, caramba, legal, gostei. Mas você fala Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Isso é muito melhor, né? Porque imagina, é uma coisa superior. Então a gente precisa se conectar com esse aspecto superior, essa é a posição da nossa alma. Ou seja, a nossa alma é superior. Se você tem uma coisa que é superior a você, é a alma. Porque você pensa que eu. Você se olha no espelho, sei lá, você olha o seu corpo, você olha os seus filhos, você olha o seu cachorro, a sua casa, o seu carro, e você pensa, poxa, eu sou tudo isso. Eu sou o meu cachorro. Eu sou ele. Nossa, esse bonitão aí. Eu sou ele. Eu me identifico com ele, não é verdade? Eu me identifico com esse carro. O carro está lá. Imagina, o carro está lá. Mas até que acontece alguma coisa. A gente era pequeno, né? A gente foi pequeno em algum momento. E eu tinha um amigo meu que ele estava assim como sempre querendo ter um carro, assim. Ele queria ter um carro, essa era a ideia dele. O cara fez muita loucura para ter um carro. Mas, imagina, ele chegou, ele era uma família assim, abastada, né? Então ele foi lá, ele pegou as joias, ele pegou as joias da mãe dele lá, roubou, ele pegou, né? E ele pegou essas joias e foi lá na cidade vizinha e vendeu essas joias. E chegou com um monte de dinheiro, assim, falando para mim, olha, você tem muito dinheiro, vou comprar um carro. Eu falei, caramba, cara, você tá doido? Ele falou, sim. Eu falei, eu quero comprar um carro. O cara era menor de idade. Não tinha, e ele falou, guarda esse dinheiro para mim, né? Porque a casa lá onde a gente morava era grande, o pessoal não era tão assim, controlador. A gente guardou o dinheiro lá em cima, assim. Um monte de dinheiro lá no terraço. Assim. Um monte de dinheiro, imagina. Para esperar o momento de comprar um carro. Então aí ele foi lá e ele comprou um carro. Ele foi lá, eu fui com ele. Chegou um cara, um doido lá, que vendeu um carro para ele.
um carro que não tinha documento, um carro que não tinha, assim, um documentava, você dá o dinheiro, tá, tem um carro. Bom, história. E ele, bom, ao final deu errado, né? Claro, o pessoal, a polícia descobriu, deu um problema. O carro, imagina, guardava lá na minha casa, na casa da minha mãe lá. Aí minha mãe falou, mas esse carro, falou, não, que emprestaram, uma coisa assim, de repente minha mãe desconfiou, chamou a polícia, blá, blá, confusão, uma confusão total. Mas ao final ele conseguiu. Assim, conseguiu a vontade de ter um carro, mas assim, foi por pouco tempo, depois acabou. Frustrado de novo. Então, aí em algum momento, ele cresceu um pouco mais, aí ele se tornou adulto, trabalhou e pum, comprou o carro. Poxa, era o carro. Ele falou, nossa, agora eu tenho um carro. Então eu falei, o carro. E domingo era o dia do puja do carro. Assim, que ele chegava lá e fazia o puja pro carro. Era uma coisa absurda, assim. Ele chegava, pegava o sabão, lavava o carro. Eu falei, cara, você vai lavar o carro, mas o carro não tá sujo. Eu falei, não, porque... Não tinha... Aí lavava o carro e passava esse creme, uma pastinha no carro para brilhar o carro. E depois ele passava um negócio no pneu do carro que eu não entendia, mas era para o pneu ficar mais pretinho. Se chama pretinho, né? Pretinho. Pretinho. E ficava assim, eu falei, cara, e o cara era uma felicidade incrível. Eu tinha uma felicidade incrível. Até que um dia aí, a gente estava lá, e domingo eu ia lá, né? Sempre domingo, você não tem nada a fazer, você vai lá, e o cara tá lá, vai lavar o carro e não sei o quê. E de repente ele fez isso, e de repente, em algum momento, o filho dele, que ele tinha um filho, joga uma pedra para cima, assim, será uma coisa assim, e a pedra cai no carro, pleft. Fez pleft. E deu um arranhão, ele fez um buraquinho, e caramba, ele queria matar o menino, ele queria enforcar o menino. A felicidade dele terminou. Por isso, porque Krishna fala, Jehi Sansparshana Jamboga, Dukkha Jonaivati, Adiante Vanta Konteya, Nateshu Ramate Buddha. Ou seja, você vai ser feliz no início, depois vai ser uma fonte de sofrimento. E é assim. Por quê? Porque você pode alcançar algo depois para manter isso, e quando acontece algo, quando você perde isso, vem o sofrimento. Então a gente precisa realmente entender que é algo mais, a vida é algo mais do que ficar pegando as coisas, do que ficar tendo coisas. A gente precisa realmente ir além, se projetar um pouco acima desse patamar de consciência animal, que é ter coisas. A gente não pode viver assim. A gente precisa de uma esperança, e essa esperança é Krishna que nos dá. Tá, então você canta e você chora, você se lamenta. É um bom começo, eu acho. Porque cantar significa chorar, eu acho que é isso. Você tem que estar chorando, você tem que se lamentar, você tem que ter um certo desespero na sua vida quando você canta. Porque realmente você entendeu que as pessoas estão sofrendo. Isso é um bom sentimento, como por exemplo aconteceu com Vasudevadatta. Ele era imagina, um leproso, e você sabe essa história, os vermes estavam comendo o corpo dele, e os vermes caíam no chão. E Vasudevadatta ia lá, pegava os vermes, colocava no corpo deles, assim, come, gente, come. Por exemplo, quando você pega aqui um verme, né, você pega um berne, a gente fala berne. Você pega um berne, a pessoa fica apavorada. O que eu faço? Bota esparadrapo, não bota o esmalte. Tem um veneno lá que o vizinho mandou que falou que é bom. Você não aguenta esse sofrimento. Mas não é nada, a gente dá uma picadinha assim à noite, sei lá. Depois ele vai aparecer lá, né? Enfim. E aí você vai pedir para alguém espremer, é tranquilo, mas o pessoal fica apavorado. Um vermezinho assim, um berninho, um berne. Agora você está cheio de vermes comendo o corpo dele. E não, ele queria que os vermes comessem. Mahaprabhu, quando viu isso, falou: uau, caramba, você conquistou meu coração. O que é isso, cara? O que você está fazendo? Ele falou assim: não, e aí pede uma bênção para mim, eu vou te dar uma bênção. Porque aí Mahaprabhu foi e abraça ele, assim. Ele não queria, mas Mahaprabhu agarrou ele, assim. Levou um amasso de Mahaprabhu, assim. Aí nesse momento ele, pum, tchan, tchan. Ficou bonitão, belo, maravilhoso, refugente. E nesse momento ele falou: nossa, agora eu tenho um problema. Uma falou: qual é o problema? É que as pessoas vão se atrair por mim. Antes elas tinham nojo de mim, porque era esses pus saindo do meu corpo, sangue, os vermes me comendo. Mas agora eles vão querer ficar perto de mim. O que eu faço?
Mahaprabhu falou, não, é só cantar Hare Krishna. Cantar Hare Krishna, ler o Bhagavad Gita. Mahaprabhu falou isso para ele. Agora, ele falou, Mahaprabhu falou, pede uma bênção, vai, uma bênção, eu gostei tanto de você, uma bênção. Eu vou te dar uma bênção. Qual a bênção que você quer? Ele falou, não, a bênção que eu quero é ir para o inferno. Quero ir para o inferno. Eu falei, que inferno? Eu quero sofrer no inferno por todas as reações pecaminosas das pessoas que estão que vão sofrer no inferno. Eu quero que tudo caia na minha cabeça. E eu fique lá o tempo todo. Imagina. Naquela época, sei lá, 500 anos atrás, os portugueses, os espanhóis, não eram nada bonzinhos, né? Ou seja, e todo mundo no mundo nunca foi bonzinho, não é verdade? Eles estavam lá, né, matando, roubando, saqueando, conquistando os índios, dominando, né? Assim, o mundo sempre foi assim. E sempre será, não é verdade? Mas o que aconteceu? Aí ele falou, não, eu quero que todas essas pessoas que estão cometendo atividades pecaminosas, que isso vai para mim. Mas não precisa. Por seu desejo, eles já estão salvos. Aí perguntaram, mas e aí, o que vai acontecer? Se acaba, vai acabar, todo mundo vai para o céu, ninguém vai acabar. Todo mundo vai ser liberado, e aí, o que vai acontecer com a terra? Vai ficar vazia? Vazia, não tem mais ninguém, porque está todo mundo lá no céu, sei lá. Ele falou, não. Ele falou, não, as almas estão sempre se manifestando. Mahaprabhu falou isso. E ele falou, olha, e tem uma coisa também. E o que é esse universo, esse planeta? Esse universo não é nada. Isso é como ele falou, é como uma fruta numa árvore. Você imagina uma árvore cheia de frutas, né? Se você tira uma fruta, beleza, a árvore continua, as frutas continuam. Então não vai ter diferença. Então o que eu quero dizer é o seguinte, é que o sofrimento, se você canta o santo nome, você tem um sofrimento, você tem essa lamentação, você não consegue meditar em Radha Krishna, você está bem. Está bem na fita. Por quê? Porque você não está inventando coisas. Agora a gente fala assim, mas espera aí, Guruji fala para a gente meditar em Radha Krishna. É isso mesmo, tem que meditar. Mas isso é uma tentativa. Você tem que tentar meditar. Mas como você vai meditar em Radha Krishna se a sua mente está muito louca, se você, né? Aí está aí, e vem muitas coisas na sua mente, isso é normal. O pessoal fala assim, não, eu vou meditar, mas ele falou assim, Maharaj, eu fui meditar, fui cantar esse mantra que você falou aí, que é todo poderoso, mas na minha mente veio um monte de coisa, toda hora vem um monte de coisa. Eu falei, tem uma coisa errada. Eu falei, não tem nada errado não, meu amigo, é assim mesmo. As coisas vão vir na sua mente. E se vem esse sofrimento, eu acho que é bom, porque você sofre, mas você tem uma compaixão pelas pessoas, você tem uma compaixão pelo seu entorno. Isso, eu acho que isso é bom. Agora, claro, vai chegar um momento que você vai superar isso. E você supera isso com prática mesmo. Você pratica e você tem um guiana, um sambandha guiana, porque você entende quem você é. Se você entende quem você é, aonde você está e com quem você está se relacionando, e qual é o seu objetivo superior, qual é o seu objetivo, então as coisas ficam mais claras. Porque, eu sou a alma, eu estou no mundo material, eu me relaciono com a energia Maya Shakti, a energia divina de Krishna. Então eu estou aqui para quê? Para sair daqui, para me relacionar com algo que é superior. Então aí é o Prayodhana, você vai precisar disso. Você vai precisar desse conceito. Sambandha guiana. Então vai chegar um momento, sim, que você vai sair disso. E você dessa lamentação. Porque é isso, você canta e aí alguma transformação está acontecendo com você. Sei lá, igual quando o cara vai tomar daime, né? Assim, eu nunca tomei daime, mas o pessoal que toma daime aí, alguém já tomou daime aqui? Então tá. O que acontece? O cara vai tomar daime e fala assim, teve uma peia. Peia que fala? Teve uma peia, porque tomou daime, o negócio vomitou e defecou e sei lá, e foi aquela coisa toda. Mas isso é tipo uma purificação para a pessoa. Aí de repente o cara tá lá, assim, querendo muitas coisas do mundo material, de repente, tomou o daime e fala, não, eu vou viver na floresta, vou ser duende, sei lá, uma coisa assim. Não é assim? Você pode pensar assim. E aí, então é um processo.
A gente não usa, né? Então, a gente não é Haridime, né? Eu sei que existe Haridime, mas a gente não é. E, ao mesmo tempo, o que acontece? O processo do Mahamantra é muito mais poderoso que o Daime, assim, nesse sentido. Por quê? Porque o Daime ele é mais para o corpo sutil. Né? Ele atua no corpo sutil. Mas o Mahamantra, ele vai além, ele vai para o plano da alma. Imagina, se chega na alma, toca na alma lá, é igual você botar sei lá, igual nesses filmes, você vê o cara lá, o grandão, vai brigar com um japonesinho lá, com um chinesinho lá, de repente o chinesinho vai e faz uma manobra assim, encosta num ponto dele assim, não sei, né? E aí o cara desmaia. Você já viu isso? Nesses filmes, né? O cara fez o cara desmaiar, pô. E aí? Dizem que pode até matar a pessoa. É o marma, né? A gente fala marma. Você tem marmas. E esses marmas são pontos vitais, né? Se você... Sei lá, se você conquistou isso, você conquistou o corpo todo da pessoa. É uma coisa assim. Então, se você foi na alma, você conquistou todo o corpo sutil da pessoa, você conquistou tudo. Então é isso, você está cantando o Santo Nome e isso está te fazendo uma transformação. A princípio você está como apegado com o sofrimento, com as coisas que estão acontecendo no mundo material, ao seu entorno. Depois isso vai Radha Krishna vão entrar na sua mente. Porque você mas tem que tentar. Você fala assim, não consigo meditar em Radha Krishna, não consigo. Medita. Pensa assim, olha só, Krishna, qual é a cor de Krishna? Qual é o vestimenta que Krishna veste, gente? Que cor é? Amarelo. E Radha? Então você pensa, amarelo, azul. Fica meditando, amarelo, azul. E umas menininhas do lado, assim, amarelo, azul, menininha do lado. E de repente vai melhorar. Mas chega um momento que isso já vem a forma. Porque isso é guna, rupa, guna, né? Lila. Nama, Rupa, Guna. Então primeiro é Nama, Rupa, Guna, Lila. É mais ou menos essa sequência, eu acho. Você medita o nome, você escuta Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Ram, Hare Krishna, está assim, né? Aquela coisa. Depois, né? Assim, né? Que você está aqui, Hare Krishna, Hare, uma coisa que a pessoa dá uns gritos, Hare Krishna. Às vezes você ouve que você está assim, Hare Krishna, 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 porque realmente, a mente está chegando, você quer falar mais alto que a mente. Não é assim? Então você grita, e é bom, o processo é por aí mesmo. Mas depois você fez o quê? Você, peraí, então agora eu já consigo meditar na forma. Ou seja, então mas qual é a forma? Um amarelo, medita no amarelo ali, medita no azul e deu. Assim, no sentido que alguém vestido de azul, alguém vestido de amarelo, não sei. E assim vai. As coisas vão se manifestando assim, entende? Com calma. Bom, certa vez, quando o Bhaktivinoda Thakur trabalhava no departamento administrativo da Orissa, surgiu a notícia de um yogi chamado Bhikshakshen. Não sei se assim pronuncia, mas Bhikshakshen. Acho que é isso. Com seus poderes místicos, né? Então, com poderes místicos ele curava as pessoas que tinham doenças terminais. Sabe o que é isso? Ele está lá no meio da selva, depende de uma pessoa lá com, sei lá, está morrendo, ele vai lá, bota a mão na pessoa, pum, cura. Né? E claro, e uma pessoa, por exemplo, lepra era a doença assim, muito comum naquela época. A pessoa via um leproso assim, já quase em estado terminal, ele ia lá, tocava nele assim, curava a lepra, né? E claro, as pessoas estavam assim muito impressionadas com isso, impressionadíssimas com isso, né? E ele estava assim, ele estava fazendo coisas assim como absurdas assim. Então ele tinha outros yogis também. Ele falava que ele era Mahavishnu, ele é Mahavishnu, né? E no 13º dia do mês de Chaitra, ele assumiria uma forma de 4 mãos e mataria todos os meleches. Meleches eram os ingleses, né? Assim, a Inglaterra dominava a Índia naquele momento, né? E ele disse que mataria todos os meleches,
E ele também ele anunciou que no Purnima, na lua cheia, né, hoje é Purnima, ele organizaria uma dança, ia fazer Rasa Lila, ia dançar a raça com todas as meninas e mulheres. Imagina, ele estava assim, né? Então, aí, ouvindo isso, o comissário do governo fez uma queixa formal, né? Inclusive já havia como certas denúncias, né, que ele estava realizando esses passatempos. Assim, ele achava que era Krishna, então ele pegava, ficava com as mulheres casadas, né, que Krishna faz assim, e ele estava desfrutando dessas mulheres, e isso é uma coisa que causou muito constrangimento. Então, na realidade, esse caso de Bishakshen foi entregado a Bhaktivinoda Thakur. Ele falou, ó, só você pode ajudar a gente, só você. Por quê? Bhaktivinoda Thakur, ele é muito, assim, muito inteligente, né? Ele é uma pessoa muito capacitada, um juiz. Por exemplo, se falam que os casos, ele resolveu um caso em 15 minutos, assim. Porque, né, ele, como juiz, ele conseguia resolver um caso em 15 minutos, assim, dar todo o veredito, tudo como tipo pequena causa, uma coisa assim. Enquanto os outros juízes, né, demoravam até dias, uma coisa assim. Mas Bhaktivinoda Thakur ele era bem dotado mesmo, era uma pessoa assim, extraordinária, uma personalidade extraordinária. Claro, ele tinha muita devoção também, e por isso que falaram, tem que ser você. Então Bhaktivinoda Thakur, ele se vestiu com uma roupa civil, normal, né, em vez de uniforme de governo, e foi ao ashram do yogi, né, Bishakshen, em Bhubaneswara. Bhubaneswara é uma cidade que tem perto de Jagannatha Puri, né? E aí o yogi, ele escutou que Bhaktivinoda Thakur estava vindo, né, que ele estava vindo para prendê-lo, e ele desafiou Bhaktivinoda Thakur. Ele falou, ó, se você fizer isso, consequências terríveis vão acontecer. E na verdade, quando o Bhaktivinoda Thakur ele chega, diz que ele chegou com a roupa civil, então, e todo mundo estava tremendo de medo, porque ele tinha poderes místicos, esse yogi, poderes místicos mesmo. Então, ele veio com os guardas, né, para prender o yogi, só que o yogi, nesse momento, quando o Bhaktivinoda Thakur chegou, ele falou assim, eu sei quem você é. Você está com essa roupa aí meio disfarçada, mas eu sei que você é um oficial de justiça, seu nome é Bhaktivinoda Thakur, você tem tantos filhos, você é Kedarnath, mas sei lá, você tem tantos filhos, começou a nomear o nome dos filhos dele, assim, coisa assim, né, imagina. E saía fogo da cabeça dele, assim. Fogo da cabeça dele, né? Então Bhaktivinoda Thakur, ele falou assim, olha, ó, esses poderes místicos não me impressionam, Bhaktivinoda Thakur falou. Eu vim para te levar e é melhor que você vá de boa. Então tem um carro aí, o carro de boi, né? Tinha um carro de boi. Então você entra aí e você vai e você segue adiante. Não queira sei lá, fazer muita resistência. E acabou que de uma maneira ou de outra, né, de uma maneira ou outra, o yogi consentiu em entrar, né? Mas só quando ele chegou lá, ele começou a jejuar. Ele falou que ia jejuar até a morte, né? Ele falou que ele não ia comer mais, né? E aí o que aconteceu? Começou assim, vários distúrbios, né? Então a família toda, vários membros da família de Bhaktivinoda Thakur começaram a ficar doentes, né? E em um momento, todo mundo doente, e a esposa, né, Bhagavat Devi, ela falou para o Thakur, ela falou, olha, para Bhaktivinoda Thakur, por favor, desiste disso, desiste de julgar esse yogi. Porque ele falou, olha, se você continuar assim, eu vou matar toda a sua família. Ele falou isso. E todo mundo começou a ficar doente. Ele já tinha feito coisas antes, por exemplo, porque ele não comia nada, não comia nem bebia água. Imagina, ele ficou mais de um mês assim, sem comer e sem beber água. Até que Bhaktivinoda Thakur, ele falou, olha, se você continua com essas ideias,
eu vou matar a sua família toda. E na cidade começou assim, as coisas pegarem fogo, aí assim, a multidão chegava lá de fora assim, só para soltar ele, né, que ele era muito popular, imagina. Então ele Bhaktivinoda Thakur assim, estava num, mas ele, Bhaktivinoda Thakur estava num problema, mas ele falou, não, eu confio em Krishna. E ele falou para sua esposa, ele falou, ó, todo mundo da nossa família vai morrer, ele vai matar você, vai matar a mim, mas eu vou até o final e vou julgar ele. Vou assim, desse jeito, vou condenar ele. E assim ele foi, né? Então, até que isso ficou por 21 dias, aqui está falando, 21 dias, né? Até que Bhaktivinoda Thakur, né, teve um problema, ele começou a ter uma dor no coração, imagina, no dia do julgamento, no dia do veredito, no último dia, ele deu uma coisa no coração dele, aí ele pediu para botar ele num palanquinho assim, né, como numa maca, uma coisa assim, e ele foi de palanquinho para o julgamento. Aí chegou lá, julgou o yogi, condenou o yogi, e aí quando o yogi foi condenado, né, a trabalhos forçados, não sei por quantos anos, uma coisa assim, alguém entrou lá, foi e cortou o cabelo do yogi. Aí disse que o yogi desmaiou, aí ele perdeu todos os seus poderes, assim, porque, bom, essas coisas místicas. E nesse dia, ele passou alguns dias, ele se enforcou, se matou, claro, porque ofendeu a um Vaishnava muito poderoso. Então, essa história muito interessante que mostra a determinação de um Bhakta, que é algo muito superior a qualquer poder místico. Sim, ele teve 2 mulheres, a primeira faleceu, ele teve um filho, depois ele se casou com Bhagavat Devi. O avô, assim, desde pequeno, o Bhaktivinoda Thakur era muito inclinado à espiritualidade, né? Então ele diz que o avô dele era muito rico, era uma pessoa assim, opulenta demais, riquíssimo. E ele e tinha um dos guardas da propriedade, era uma pessoa que lia, né, o Ramayana para Bhaktivinoda Thakur, lia, assim, contava, né, histórias védicas, e Bhaktivinoda Thakur se atraiu muito pelo Ramayana. Ele conta, né, que às vezes ele queria ir nos locais ele que morava numa, tipo assim, numa fazenda, uma chácara, uma coisa assim. Então ele queria, ele tinha medo de ir a uns locais, por exemplo, quando ele ia pegar uma fruta, porque ele sentia, né, a presença de fantasmas, né? E aí esse senhor falou para ele, não, se você canta Rama, 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 então você vai perder esse medo de fantasmas, os fantasmas vão embora, né, se você canta Rama, né, o nome de Rama. E aí ele começou a fazer isso e deu certo, os fantasmas fugiam. Então e tinha os tios deles também, tinha um tio que era muito místico mesmo, ele seguia uma linha que adorava, como do culto de Brahman, né, um brahmanismo, uma coisa assim, e assim, bem mística mesmo. Então Bhaktivinoda Thakur teve uma infância assim, muito mística, assim, ele cresceu com a família fazendo sacrifícios porque para Durga, né? Então eles faziam um grande festival, todo mundo ia, eles sacrificavam cabras, né, cabras e búfalos. Essa é uma grande, então trazia os sacerdotes, faziam esse sacrifício. E Bhaktivinoda Thakur, na sua biografia, ele escreveu uma biografia, ele falava assim, nesse dia todo mundo estava feliz, menos as cabras e os búfalos, uma coisa assim bem sarcástico ele foi. Mas ele realmente, e isso foi uma coisa também que aproximou muito ele do cristianismo, né? Porque depois ele se tornou praticamente um cristão, assim, no sentido que ele adotou muito assim, o sentimento, ele teve muito sentimento em relação à Bíblia. Ele disse que ele leu a Bíblia no original dela, assim, eu escutei isso, né? Assim, ele estudou a Bíblia, ele assim,
Ele sentia que os cristãos, assim, Jesus Cristo, esse conceito era um conceito assim, mais de rendição, de um Deus pessoal, uma coisa assim. Ele ficou muito atraído por isso também. Então, sempre, mas claro, depois ele encontrou Chaitanya Mahaprabhu. A gente entende também que isso é uma lila, né? Ele é uma lila, né? Pode contar que é um Nityasiddha, um eterno associado de Krishna que vem realizar uma função, né? Mas sim, com certeza, ele era muito, muito místico, assim, na infância. Ele teve uma infância mística, né? Porque realmente eles ficaram pobres, assim, Bhaktivinoda Thakur, ele veio assim de uma família muito rica e chegou um momento que, claro, teve uma peste, sei lá, uma coisa assim, que matou muita gente e mataram, né? A vila onde ele morava foi toda dizimada, né? E esse encontro que ele teve com esse místico, ele previu, sim, que Bhaktivinoda Thakur ia ter um futuro promissor, assim, dentro que ia ser um grande acharya, uma coisa assim. Isso aconteceu mesmo, né? As citações dos acharyas aqui. Bhakti Gaurava Narashinha Maharaj, né, ele fala: bom, esse é o mundo em que vivemos, meus amigos. As transgressões se tornaram a norma. As pessoas querem jogar tudo fora e diminuir o padrão apenas para fazer os outros cantarem Hare Krishna. Se você não tiver uma mente filosófica, pensará, sim, devemos fazer isso. Então, por que seguir os 4 princípios regulativos? Sirva um pouco de vinho no festival de domingo e faça com que todos cantem. Se os cigarros têm filtros, então qual é o mal de aspirar um pouco de fumaça? Depois que você começa a diminuir os princípios, onde você vai parar? Você descobrirá que não há como parar. Só que o Siddha Maharaj, ele está como jogando assim duro, na realidade, e mostrando a realidade, que, claro, Kali Yuga, né? Kali Yuga vai se estreitando e as pessoas não querem seguir muito os princípios regulativos, não querem seguir aquilo que realmente foi prometido. Por um lado é isso, né? Por um lado é isso, e ele fala isso de uma maneira muito forte, né? Porque na realidade a consciência de Krishna, ela é para você realmente alcançar aí esse é o Dharma supremo, Savapancham Paradarmo, né? Savapancham Paradarmo, ou seja, esse é o Dharma supremo mesmo, né? A coisa mais importante que existe. Então você não deveria se desviar, né? Tanto por coisas assim tão bobas, né? O Siddha Maharaj também ele fala que isso são detalhes, assim. Ele fala que são detalhes, né? Que você, em algum momento, você vai conseguir se desvencilhar disso. Não é para desanimar, né? Ou seja, a gente vê a importância de seguir os princípios regulativos, mas também a gente vê que o Bhakti é superior a isso, né? A tudo isso. Você pode praticar o Bhakti mesmo não seguindo os princípios regulativos. Esse é o ponto. A gente vê vários casos assim. Agora, a sinceridade, ela vai estar sempre em você querer fazer o melhor, porque existe a debilidade também. Então, por exemplo, se uma pessoa é muito sincera, ela vai se controlar desde o início, pela sinceridade dela. Então, ela não vai dar uma margem para isso, ela vai sofrer, mas esse sofrimento vai gerar uma grande felicidade, né? Porque é um esforço que ela faz, e Krishna vai ajudar. Então, Krishna ele tá aí, ou seja, não é que você tá, não é que Krishna ele ajuda através de quê? De Bhakti Devi. Então se diz que Bhakti Devi não é cega, ela está vendo o seu esforço. Você está aí. A gente tem duas energias, Bhakti Devi de um lado, do outro lado Maya Devi. Você está assim. E você está no meio, que você está tático, também você está no meio, não é uma coisa assim. Estão te puxando para cá, te puxando para lá. Então Bhakti Devi está te puxando aqui, está te puxando. Querendo te puxar, e Maya Devi não quer te soltar, então você fica nisso, né? Então nessa confusão, muitas vezes você não consegue seguir esses princípios que ele está falando. Por quê? Porque o seu Bhakti é anista, ele é
é um bhakti que não tem estabilidade ainda. Então, você está assim, está assim, tá assim. Então a gente deveria como entender o que o Srila Maharaj está falando aqui, é que as pessoas às vezes banalizam o processo. Ah, não, canta Hare Krishna, tá bom, isso já é... Não, não é só isso, né? Você tem que cantar o Hare Krishna, você tem que cantar, praticar e seguir todos esses princípios. Na verdade, esses princípios eles vão ser seguidos, por quê? Porque você se estabeleceu num ideal superior. E quando você tem um ideal superior, toda essa luta interna que você vai ter, isso vai doer, mas você vai adiante, né? É igual, sei lá, igual fazer acupuntura. Vai doer? Vai doer. Parece como um marimbondo te picando assim, ai, aqueles marimbondos. Mas vai te ajudar, entende? Essa é a ideia. Então você deitou lá, vem um cara com as agulhas e mas vai te ajudar. Então esse é o processo. O processo é assim, é para doer mesmo. E quando você quer abandonar coisas, dói, né? Por isso, Anukulyasha Shankalpaha Pratikulyasha Varjana. Começa aí. Você aceita o que é favorável, rejeita o que é desfavorável. Por exemplo, é favorável estar no Mangalarti, super favorável. É o período mais auspicioso do dia. Você vai estar dormindo, pelo amor de Deus, vai estar embutado. Não. Você tem que estar lá cantando, dançando para Krishna, imagina. Essa é a sua alegria. É o momento mais alegre. Está todo mundo junto, ali todo mundo junto. Nama Sankirtana, todo mundo junto, todo mundo cantando, se expressando diante de Deus, que lindo, todo mundo cantando, e assim né? Você batendo palma, e tá ali, você está muito animado, é uma felicidade. Hoje a gente está tem dia que o Mangala é mais desanimado, parece que é como meio, né? Tá meio desanimado, mas tem dia que está muito animado, isso é normal, mas você precisa participar, não importa. Você tem que ir lá todo dia, isso vai te dando força. Força para quê? É pro dia todo. Entendeu? Quando você vai no Mangala, imagina, tá lá, esse momento é um momento auspicioso que vai te dar força pro dia todo. Você vai ter o Darshan da deidade, isso, imagina, você começou o dia assim, muito auspicioso. Quem mora no templo tem que estar. Claro, tirando aí o Duque, o Dosha, que não precisa estar lá. Se eles estivessem lá também ninguém ia estar. Todo mundo precisa estar. A não ser que você esteja doente, ou que você tem que cuidar da sua filhinha, que não consegue, né? Tudo bem, aí você entende. Mas você tem que estar lá, é uma obrigação. Por isso, quando a gente vê lá na Seva Aparadas, é uma ofensa você não ir no Mangalarti, ofensivo. Você tem que ir. Se você não vai, é como ofensivo. Porque é uma coisa muito importante para você. É pro dia todo. E isso é em relação a tudo. O Bhakti é assim. O Bhakti tem esses princípios que você precisa seguir, né? E isso a Maharaj está batendo forte assim para quê? Para que você realmente cante, que você pratique e que você realmente siga também todos esses princípios regulativos. Bhakti Pramod Purusha Maharaj. Ele fala... Segundo narra o Mahabharata, certa vez Jamaraj, disfarçado como uma garça, desafiou o rei Yudhishthira e outros Pandavas, né? Então, Jamaraj é o pai de Yudhishthira Maharaj, a gente sabe disso, né? E eles foram desafiados fazendo algumas perguntas. Dos 5 irmãos, apenas o Yudhishthira foi capaz de dar todas as respostas. Era assim, era mais ou menos, não me lembro muito bem a história, mas eles estavam lá no bosque, de repente bateu uma sede, assim, muita sede, o Yudhishthira falou, não sei para quem ele pediu, para Bhima, não sei, para pegar água, uma coisa assim. Aí quando eles foram lá e pegar água, aí tava lá essa garça lá, né, que falou, não pega dessa água, não bebe essa água, senão você vai morrer. Primeiro você tem que responder as minhas perguntas, né? E aí foi o Yudhishthira, Nakula, Sahadeva, Arjuna, todos eles morreram. Por quê? Porque eles não foram capazes de responder as perguntas e só o Yudhishthira foi capaz de responder as perguntas. São várias perguntas, é muito interessante, é bem filosófico, né? Agora, em relação a uma pergunta que o Gurudev está citando, é a pergunta relacionada ao caminho espiritual genuíno.
Então ele fala qual é o caminho genuíno, né? E o Destino Maharaj ele fala que aquele é adotado pelos Mahājanas, né? E os Mahājanas são Bhishma, o Sr. Brahma, Shukadeva, Janaka. Então eles são 12 Mahājanas. Então, assim, na realidade, esse caminho é o caminho que a gente deveria seguir. O caminho, e não só esses Mahājanas, né? Mas são, na verdade, que são 12, né? Mas são mais, na realidade. Todo mundo que está seguindo esse caminho que você entende que te leva à perfeição, então isso é um Mahājana, né? Ou seja, quando você realmente entende que existe uma meta suprema e essa meta tem que ser seguida. Ou seja, se você não segue esse caminho, você vai para o outro lado. Então esse caminho é o caminho onde Krishna ele explica. Esse caminho é Bhaktaman Bijananti. Você vai me conhecer através do Bhakti, da devoção. É o caminho do amor, é o caminho que realmente vai te ajudar a descobrir quem você é. Essa pergunta é uma pergunta muito essencial. Quem é você? Por que você sofre com as misérias? Como você vai poder se libertar disso? Como você vai, se você não sabe isso, como você vai alcançar a felicidade? Então, imagina, esse é o caminho que essas grandes almas estão nos mostrando. A gente precisa seguir isso. Agora, esse é o caminho adotado por essas grandes almas, né? Ou seja, é um processo que é livre desses obstáculos, é um processo puro, um processo que não tem essas camadas, essas coberturas, né? Que atrapalham o karma, guiana. Anablashita Shumyanghana Karma Nyanavritam Anukulena Krishtanushilam Bhakti Utamam. Então esse é o processo, um processo puro, o Tama, um Bhakti Utam, um processo puro que você pode praticar e você vai realmente alcançar a perfeição. Então por isso a gente precisa entender que quem está seguindo esse caminho são como os nossos faróis, assim, é como se explica, como você está no mar, assim, você está no mar e de repente você vê um farol, né, um farol, e esse farol vai guiar as pessoas de certa maneira, essas pessoas que estão controlando o navio, né? Então, por isso, a gente precisa... E os gurus, os sadhus, essas pessoas que estão dedicando toda a sua vida a esse caminho, são os nossos faróis, ou seja, são eles que estão nos ajudando. Então, por isso que a gente vê, a gente está num caminho que se você não tiver ajuda, não vai. Você não vai conseguir sozinho, você não vai conseguir enxergar isso sozinho, não tem como. Você precisa de ajuda. Você precisa realmente conquistar essa meta suprema, a meta suprema da vida espiritual, que é realmente você se entregar a uma prática, né? E Gurudeva ele vai falar a arte do sadhana. Ou seja, a arte do sadhana é você cantar o santo nome sem ofensas. É você entender que você precisa sempre desconexão. Você não pode... Você não é uma alma que está aí solta aí, e sem conexão. Não. A natureza da alma é estar conectada. Você tem que estar conectado o tempo todo. É igual a eletricidade, né? Ou seja, sei lá, se você se corta um fio... Imagina, se cortou um fio, aí você perde a conexão, perde a eletricidade, perde não tem luz, não tem, sei lá, não tem internet, não tem conexão. Você não sabe o que está acontecendo lá fora, sei lá. Você não sabe o que está acontecendo com as pessoas. Daí você precisa ir lá, precisa chamar alguém e consertar esse fio, uma coisa assim. Então a gente está aqui, de repente a nossa conexão está cortada.
A gente está no mundo material, nossa conexão foi cortada, por quê? Porque a gente esqueceu de Cristo, de certa maneira. Você esqueceu que você é um servo, que você é uma pessoa especial, ou seja, que você está aqui para se conectar com Cristo. Né? Você não está aqui para se conectar com Maia. Maia é só para fazer você desistir de estar aqui. Entende? É só para isso. Ou seja, Maia está aqui falando, não, Kama Krudeira Dasa Hanatara Latikoi, Brahmite, de Sadhuvadapoi, Tanupadesha Mantra Pichati Pilai. O verso fala que você está sofrendo com a luxúria, com a ira, eles estão castigando você. A luxúria e a ira, imagina. São inimigos, assim, inimigos. Krishna fala, esses são os piores inimigos, a luxúria, a ira. Você está sendo castigado. Então, como bruxas, assim, que estão te castigando. É uma coisa assim, o verso fala assim. Até que você encontra um médico, uma pessoa que vai curar você, como se estivesse assim, meio fantasmado, meio possuído por demônios, uma coisa assim. Aí você vai lá, né, e vamos tirar esses demônios de você. Então o sadhu, ele atua como exorcista, ele fala, não, agora vai sair, meu amigo, pode deixar. Só que não é pelo grito, né? Não é grito, né? Não vão ficar gritando pra você, sai, capeta, sai. Não. Porque pode sair, mas pode voltar, né? Se ela tá o cara, uma vez eu vi, a gente estava lá na parada de ônibus, né? Havia um devoto, de repente a gente estava de frente a uma igreja evangélica. E quando viu uma gritaria, aquela coisa toda, a gente não estava estava civil, né? Estava sem roupa. A gente resolveu entrar um pouquinho lá para ver, né, o que está acontecendo. E o cara, o pastor, estava agarrando a cabeça da pessoa assim, sai, mas uma coisa assim que eu não tenho voz para imitar o tom, o jeito que ele fazia. Eu olhei assim, caramba. Eu falei, vai sair mesmo, não tem jeito, porque o cara tá assim, não sabe, naquela coisa, mas depois entra de novo. Esse é o problema, que vai entrar. Ou seja, é uma coisa assim, eu estou falando, estou explicando que a gente tem uma luta muito interna, uma luta terrível, a gente tem uma luta aí que você claro, os demônios estão dentro de nós, ou seja, quando diz que Hiranyakashipu foi morto por Nishinradeva, imagina, Nishinradeva, essa forma, era linda a forma de Nishinradeva. Para Prahlada Maharaja era linda. Ele se descreve assim no Bhagavata, né? A forma dele, metade homem, metade leão, aquela forma assim. E quando ele agarrou com as unhas, ele agarrou o intestino, né, de Hiranyakashipu, assim, como tirou assim as tripas, assim, e as tripas caíram assim no pescoço dele como uma guirlanda, e o sangue assim, aquela coisa toda. Era lindo, assim, é uma coisa assim maravilhosa, assim. Imagina. Era lindo isso, maravilhoso. Por quê? Porque ele está protegendo o devoto, né? E isso era como uma obra de arte, era a coisa mais linda que tem. O devoto imagina, o devoto estava sendo assim, oprimido por um pai demoníaco e de repente acontece isso. Imagina as tripas assim, cai tudo no pescoço, fica aquela coisa ensanguentada, pingando sangue assim. Coisa maravilhosa, entende? Mas é isso, e esses discos do intestino é como são os nossos anartas. Porque, claro, isso tem toda uma alegoria também, né? Ou seja, nós somos Hiranyakashipuzinhos, assim. Todo mundo tem Hiranyakashipu dentro. Ele não vai falar que não tem, não, porque eu sei que tem. Todo mundo tem. Aí tá, todo mundo tem como os demônios. E o que são os demônios? São os anartas, a ira, a inveja, a cobiça. Isso. São coisas horríveis. E aí uma hora vai ter que sair. Então isso por isso que a gente ora por Sonishinra, né? Pedir realmente retirar os obstáculos da nossa vida espiritual. Namasankirtana Hoite Sarva Nartanashana Sarva Shubhodaya Krishna primeiro laça. Ou seja, por retirar esses, os anartas vão sair pelo canto do santo nome. O verso fala isso. Você vai desenvolver amor puro por Deus, mas você vai sentir sabe? Porque realmente você precisa de um choque.
Você precisa acordar e realmente entender que a vida espiritual é isso, é você realmente seguir essa direção, a direção do amor. Isso é o que Gurudeva está dizendo. Tá, então nossa identidade espiritual pode ser como passarinho, pode ser como flor no mundo espiritual? Pode. Igual uma vez eu vi, estavam lá, né? Tinha uns devotos assim, né, que estavam conversando assim sobre Manjaribhava, essas coisas assim, né? Porque, né? Era um assunto assim bem assim esotéricos, assim bem elevados. Tinha um cara lá, eu também estava ouvindo, enfim, estava participando um pouquinho. E nesse momento eu não gosto de falar muito, mas enfim, os devotos estavam falando, não sei o que, o outro falou, não, porque meu Guruji falou que eu vou pintar os olhos de Srimati Radharani, que não sei o que, aquela coisa tudo assim, e eu via que as pessoas não tinham tanta elevação espiritual para tratar desses tópicos, principalmente no meio assim, tinha um cara lá que não entendia nada, ele foi comigo, assim, lá no encontro lá, enfim, eu estava dando uma aula, uma coisa assim. E ele estava lá, e tipo assim, caiu de paraquedas. O que esse cara está falando, meu Deus? Não sei, uma coisa assim, né? Era muito elevado, assim, uma coisa assim. E aí ele falou assim, eu achei engraçado, ele falou assim, e não tem espaço para ser grilo? Não pode ser grilo, não sei por que ele perguntou isso, né? Posso ser grilo, né? O pessoal ficou meio assim, não soube responder muito bem. Mas pode. Esse é Shantarasa, ou seja, você está... porque, por exemplo, você vê em Goloka Vrindavan, está lá, Krishna está lá, aí Krishna, de repente, percebe que Radha não está mais dançando lá. Então ele, vai embora. Vai embora e vai atrás de Radha, e de repente encontra Radha, e Radha... e de repente Krishna some, deixa a Radha sozinha, e de repente as golpes aparecem, fica aquele chororô, aquela turma chorando, onde está Krishna? E procurando Krishna para lá, para cá, de repente as árvores, começam a conversar com as árvores, né? As árvores estão ali, elas estão assim também como manifestando o bhava delas, enfim. E é isso, ou seja, na realidade, quando perguntaram para Sisara Maharaj, né, qual era a diferença da grama de Vaikunta para a grama de Goloka Vrindavan. Imagina, Vaikunta, né, esse aspecto mais opulento, né, Aishvarya, e Goloka Vrindavan esse aspecto assim, de doçura. Né? E aí perguntaram qual é a diferença, imagina uma pergunta assim, que se pergunta para você, o que você vai falar? Você vai, onde está, qual o livro que fala, né? Qual a diferença entre a grama de Gokula e a grama de Vrindavan? Vai lá, será que está no Hari Bhakti lá? Será que está no Bhagavad? Não está em lugar nenhum. Essa pergunta você pode perguntar para o chat GPT. Não vai encontrar, não tem uma escritura que vai falando a diferença da grama de Vrindavan para a grama de Vaikunta tal. Não tem. Mas essa imagem falou assim, não, a diferença é que a grama de Vrindavan está permeada por Madhura Rasa para que abava, assim, nesse humor de amantes, assim. Aí, imagina, isso é Shastra Yukti, ou seja, é como uma coisa assim, uma realização que ele tem, né, Samara. Mas, então, você pode ser grama, você pode ser flor, você pode ser beija-flor, pode. Mas só que a nossa linha ela é Shakyabhava e Madhura Bhava. Assim, Shakyarasa e Madhura Rasa. Esses dois aspectos centrais. Então, ou você vai ser uma Manjari, uma menininha lá no mundo espiritual, ou uma Gopi, que é maiorzinha, ou você vai ser um Shaka, que é um amigo de Krishna, um vaqueirinho. Então, você vai estar nessas duas lilas. Se a gente seguir nos nossos gurus e tudo. Agora, existem as exceções e de repente, uma pessoa vai acabar em Shantarasa, lá em Goloka Vrindavan. Então pode sim, não tem nenhum problema. Ser flor, ser... veja bem, se pensar uma diva ordinária, ela vai alcançar, vai ser uma gopi, você olha lá o cara lá, sei lá, o cara que veio aí, que está trabalhando, inchado, uma coisa assim, você encontrou uma pessoa na rua e viu,
sei lá, o Arlindo, uma coisa assim. Você olha lá, o Adriano vai ser golpe, será que ele vai ser? Você imagina o Adriano golpe, não sei, uma coisa assim. Mas o que é? É que já é mesmo, entende? Assim, no sentido, então você já tem, a alma ela tem o sua bava, ela já tem. Então, por exemplo, essas pessoas, ou mesmo nós já temos por exemplo, se você tem um suabava para golpe, você vai ser golpe, entende? Se você tem um suabava, se você tem uma natureza intrínseca para chaca, você vai ser chaca. Vai chegar algum dia que você vai ser, em alguma vida. Pode demorar 330 milhões de vidas, mas vai acontecer, entende? Mas tem gente que tem, por exemplo, o suabava para Vaikunta. Vai ficar em Vaikunta. Aí não vai ser golpe, não vai ser chaca, não vai ser nada disso. Vai estar lá em Vaikunta, com Narayana, entende? E servindo dessa maneira. Então sim, todo mundo pode, isso vai acontecer algum dia. Agora, nem todo mundo vai ser golpe, né? Nem todo mundo vai ser chaca, ou seja, tem essas diferenças aí. Mas pode sim. Se ele tem a sua bava para isso, em algum momento ele vai ganhar um sucri. Isso é uma coisa que vai demorar muito, mas vai acontecer. Se ele tem essa natureza, entende? Constitucional interna dele. Se você acredita em algo, é porque isso está dentro da sua mente, entende? Então, como diz Berkeley, o mundo está dentro da sua mente, não é que a sua mente está no mundo, está tudo dentro da sua mente. Então, se você acredita em algo, é porque a mente fez você acreditar nisso. Então a mente ela tem essa característica, ela faz você, ela te vende essas ideias, né? Então a mente está fazendo você acreditar. A mente faz Shuka Dukkha Pradona Nyaha Purusha Shatma, não? Shuka Dukkha Pradona Nyaha. Bom, a mente ela está criando a felicidade, a infelicidade, né? Esse Manodharma. A mente ela tá criando amigos e inimigos. Tudo isso, felicidade, tudo é mente. A mente cria tudo isso, né? Mitrodasina Ripavaha. O verso fala isso. Você fala que você criou essa ideia de amigos, inimigos. Tudo isso, imagina. A mente está fazendo você acreditar nisso, né? Que você tem que matar, que você tem que conquistar, que você tem que explorar. Isso é coisa da mente. A mente ela faz e tudo está na mente e depois se manifesta no aspecto material, né? Mas a mente vai fazer você acreditar nessas coisas, sim. Então, por isso, se você acredita, é porque teve essa projeção, a força mental. A força mental faz você acreditar nas coisas. Você acredita, né? Imagina, é isso. Imagina, nesse experimento, né, de Pavlov, que é uma coisa assim incrível, é uma coisa assim, boba, mas ele pegou lá os cães, né? Então ele botava os cães e ele botava comida para os cachorros, né? E tocava um sino. E o cachorro comia. E de repente, depois que o cachorro se condicionou, ele só tocava o sino e o cachorro ficava assim salivando, assim, né? Como pensando que ia ter comida, mas não tinha comida, não estava ali. Mas na mente do cachorro já estava, por quê? Por causa do sino. Entende? Então, a mente ela cria coisas assim absurdas, né? Por exemplo, aí também fizeram um experimento, né? Eles colocavam lá o pessoal para fazer um teste de força, né? Então ele fazia um teste de força. E aí eles anotavam o valor, assim, sei lá, mediam a força da pessoa, um aparelho lá que eles tinham. E aí eles então chamaram um grupo lá, o grupo foi testado e anotaram, né, a quantidade de força que eles fizeram. Aí depois, assim, um dia fizeram isso.
Aí no outro dia, assim, ou 2 dias depois, eles vieram fazer o mesmo experimento, só que trouxeram uma mulher assim, bem bonita, assim, vestida bem atraente, assim, bem, sabe, bem assim, essa coisa toda. E o teste de força, todo mundo aumentou o peso, assim, todo mundo conseguiu muito mais, levantar muito mais peso, ou seja, a valência da força foi muito maior do que no dia que foi normal. Eles queriam provar o quê? Que a mente faz você realmente... ela pode te dar força, ela pode te dar muitas... A mente cria muitas coisas, entende? Assim, coisas que realmente você não era capaz de fazer, com a mente você faz, né? Então, com a mente, por exemplo, eu posso tirar todo mundo do quarto aqui agora, se eu quiser. Tchum, com a minha mente. Sai todo mundo, não é verdade? Agora, se eu quiser tirar todo mundo um por um, vai ser mais difícil. Eu vou tirar, mas vai demorar um pouquinho. Entende? Então é isso, a mente, a mente é muito mais poderosa, entende?